Então a gente vem aqui dar uma visão um pouco mais com alguns detalhes, né? Trazer alguns comentários de quem está vivendo o mercado por dentro para vocês. E a gente sabe que a gente está numa semana extremamente agitada, né? Tempos de eleição, poucos dias para o segundo turno, e a gente acabou de ver uma correção na bolsa ontem, né? Como a própria Bia falou, o pregão hoje ainda não abriu, e a gente viu uma correção bem intensa, né? Como a própria Bia falou, fazia mais de um ano, né? Cerca de um ano e meio, que a gente não tinha uma correção tão grande na bolsa. Eu queria saber de você, Evandro, assim, o que que você achou dessas correções recentes? Se você acha que a gente teve mais uma precificação por conta do caos político que a gente viu, com aqueles episódios de domingo, ou se a gente teve também uma grande influência da China, que teve queda nas bolsas e teve ali uma contração, uma desaceleração nessa economia, que já é uma coisa que estava sendo reportada nas últimas leituras. Acho que um pouco dos dois, né? Talvez em relação ao que estão falando, eu acho que o efeito da China foi um pouco maior do que estão falando, é muito forte, né? O que aconteceu nas bolsas lá e mais uma vez hoje, então isso dominou. Mas acho que as pesquisas indicando uma eleição muito apertada, os acontecimentos do final de semana, acho que compensaram ali aquela alta que a bolsa teve na semana passada e as pessoas decidiram colocar um pouco do dinheiro no bolso já, né, não esperar a eleição e também acho que adequar mais as probabilidades, né? A eleição parece ser muito próxima de 50-50, muito apertada, as pesquisas mostrando independente de quem está ganhando, quem perdendo, se coloca as margens de erro muito, muito, muito próximos. Então, acho que agora a bolsa parece indicar mais perto do que a gente pelo menos vê aqui, que é essa eleição apertada. Perfeito. E a gente deve, né, a gente viu um rally, como a Bia falou na semana passada, só a gente já viu isso nas semanas anteriores, né? Então a gente teve aquela alta muito forte depois do resultado do primeiro turno. Como é que você acha que a gente deve? Eu sei que é difícil fazer qualquer tipo de projeção, porque vivemos no Brasil, né? Mas como é que você acha que deve ser esses próximos dias, esses próximos pregões até o segundo turno? E como é que você acha que deve ser a precificação no pós-segundo turno, ali no pós-domingo? Eu acho que o exterior está dominando bastante, né? Mesmo depois, naquele dia depois da eleição, que a bolsa subiu aqui muito, óbvio, teve o impacto da eleição, mas também o S&P, as bolsas lá fora subiram muito, muito, muito. Então, acho que os acontecimentos do mercado internacional, de política monetária, força do dólar, inflação, vão dominar aí os próximos dias. Da eleição semana que vem vai depender muito acho que mais o resultado das urnas dos pronunciamentos, né, dos atos de cada um do ganhador e do perdedor. A gente sabe que infelizmente tem aí potencial para ser conturbada esse pós-anúncio das urnas, né? Porque sinceramente há impactos setoriais, a gente vê muito isso nas cestas, né? Algumas empresas de educação, construção vão melhor quando o Lula vai um pouco melhor nas pesquisas e as estatais vão um pouco melhor quando o Bolsonaro faz nas pesquisas, mas tirando esses impactos setoriais e olhando para o macro, sinceramente as diferenças não são muito relevantes se a gente pensar em crescimento de longo prazo no Brasil, que é o que mais importa aí para as empresas no final das contas, né? Perfeito. E justamente nesse ponto de setores, né, uma coisa que a gente viu bastante nos últimos pregões, eu me recordo até que a gente teve ali depois do segundo turno, acho que de forma quase isolada, a gente teve quedas de Dux e Cogna, né, que eram os que estavam em rally, depois que você teve algumas falas do Lula sobre financiamento educacional e tudo mais. E tem muita essa discussão, né, de como é que vai ficar os setores da bolsa com cada candidato, se um determinado candidato favoreceria mais um setor, se um candidato que desse mais auxílios favoreceria mais o varejo, essas empresas que precisam de um pouco mais de estímulo. Como é que está a sua visão para esse cenário que é ainda considerado muito binário para muitos especialistas? Você acha que tem algum setor que sai mais forte ou mais fraco com o Lula ou o Bolsonaro? Acho que isso que eu falei, me parece que, dado o que o Lula falou, talvez um rally de curto prazo nas ações de educação, acho que dá para esperar. Construção,
ele falou com menos veemência, né? Mas também comentou, ele, enfim, no governo dele que criaram os programas bem volumosos e mal desenhados em parte, mas enfim, importante para as empresas foi o grande aumento da demanda pelo serviço de construção. Esses ralis são todos principalmente de curto prazo, né? Depois, no médio prazo, os detalhes importam muito mais, o tempo que demora para desenhar e aprovar todos esses programas, muita coisa que foi feita no governo Lula foi feita até fora do orçamento, o que hoje seria impensável, precisa passar por todo o processo legislativo. Então, são expectativas, como sempre a Bolsa funciona, né? As empresas, o preço das ações funcionam com expectativa, então tudo que a gente está falando aqui é de curto prazo, né? Mesmo nas estatais, acho que, óbvio, se a gente comparar as duas visões ali do hiatos dos governos Bolsonaro e Lula para as estatais, o governo Bolsonaro deu muito mais independência e menos intervenção, por isso que elas agem dessa forma, né, o preço das ações, mas acho que comparado ao governo anterior, o Lula também acho que vai ter muito mais dificuldade em, em fazer valer a opinião do acionista controlador nas estatais, né, porque a gente também tem para as indicações das diretorias a lei das estatais, que foi aprovada ali durante, se eu não me engano, no começo do governo Temer. Perfeito. E falando um pouco mais fora desse assunto de bolsa e eleições aí que está bem efervescente, como a gente falou aqui no começo do Morning Call, a gente teve IPCA 15 agora, né? E a gente vem de uma sucessiva aí de de alguns meses de deflação, depois de ficar um bom tempo com inflação de 2 dígitos, né, uma inflação bem alta. E agora a gente tem uma das menores inflações do G20, a gente está num patamar relativamente, abre aspas, confortável em relação aos outros países. E agora a gente vê, acho que em um bom tempo a gente não viu uma inflação acima das projeções, né? Geralmente a gente estava em deflação e as coisas abaixo do esperado ou em IPCA mais ou menos em linha com as projeções. Como é que você tem visto esse dado de IPCA 15 e se você acha que ele deve mostrar que a gente vai ter um freio, digamos assim, nessa deflação ou uma certa estabilização do IPCA nos próximos meses? Acho que a deflação parece ter ficado para trás, a inflação ainda está baixa, né? Mas surpreendeu um pouquinho hoje. O headline, né? O resultado do IPCA 15 surpreendeu para cima, mas quando a gente olha os detalhes, ainda muito incipiente, que eu consegui olhar aqui no celular quando esperava para entrar, parece que aqueles itens da inflação que são mais relevantes para o médio e longo prazo, que são os itens menos voláteis, né? Serviços e núcleos, vieram um pouco melhor do que o esperado. Serviços subjacentes, principalmente, veio consideravelmente abaixo do esperado. Serviços veio acima por conta de passagem aérea, que veio bem mais alto do que o esperado e contamina esse número, mas serviços subjacentes e núcleos parecem ter vindo melhor, que é uma excelente notícia para a nossa visão de política monetária, para a queda de inflação. Teve bastante surpresa ali nos itens, né? Eu acho que comunicação, educação, habitação, mas acho que eu destacaria serviços subjacentes e núcleos, que é o que a gente mais tem olhado ali para olhar a inflação de médio prazo. Mas é isso, a deflação passou, a inflação está baixa, deve continuar relativamente baixa aí agora em outubro e novembro, talvez um pouco mais alta em dezembro, mas o importante é olhar esses detalhes, né? Serviços, principalmente, como eu falei, serviços subjacentes, ainda está no nível razoavelmente alto, se eu não me engano, veio 0,40 alguma coisa, que se a gente for colocar, ainda é acima da meta de inflação, né? A nossa meta de inflação está bastante baixa e precisa de um indicador mensal abaixo desse nível. Perfeito. E falando um pouco sobre alocação nesse cenário, né? Vocês aí Ru Bravo tem diversos fundos de alocado em renda fixa, crédito, fundos imobiliários, e a gente sabe que são tipos de fundos que surfam bastante esse cenário macro, né? Levam bastante em consideração indicadores como IPCA, Selic. E a gente tem uma questão já há vários meses de alguns fundos imobiliários, fundos de papel, fazer alguma transição de IPCA para CRIs, né, outros certificados que são atrelados à Selic, né, os juros. Como é que é a sua visão sobre esse cenário para 2023? Você acredita que a gente deva ter uma
Selic ali relativamente estável. Como é que você enxerga a alocação de portfólio nesse cenário de IPCA e de Selic? Olhando tanto Focus quanto a curva, e ouvindo nossos economistas aqui, parece que a taxa de juros real vai continuar alta no ano que vem. Então, os papéis atrelados à CDI, né, qualquer instrumento de dívida, debênture, CRI, acho que vão ter um carrego maior, sim, durante o ano que vem. Então, a gente já vem, desde o começo do ano, tentando aumentar a parcela de CDI onde a gente consegue, né, e como a gente consegue. Nos fundos de CRI, não é tão trivial, a gente tem que tomar um cuidado de manter equilibrado, manter o indexado, o CRI ao ativo lastro, né, embaixo. Então, não é saudável, a gente não faz CRI dessa forma, que tem o ativo correndo a CDI embaixo a carteira IPCA, isso é uma receita para problemas como houve com o IGPM lá atrás. Então, a gente vem tentando achar outros tipos de operações que têm a possibilidade de se enquadrar o CDI, e a gente conseguiu aumentar aos poucos, eu diria assim. Desde o final do ano passado, a gente aumentou a parcela de CDI nos fundos, que era por volta de 20% nos fundos de CRI, para algo como acima de 30%, chega até a 40% hoje em alguns fundos de CRI. Então, acho que a gente vai conseguir segurar um pouco as receitas recorrentes, né, oriundas dos juros dos CRIs nesses meses. Acho que vocês vão ver nas distribuições que a gente vem fazendo. A gente também tomou uma decisão de distribuir parte das reservas de lucro que a gente tinha nos fundos para garantir uma estabilidade nas distribuições. Os nossos fundos aqui da Rio Bravo, quase totalidade são fundos de renda, e por serem fundos de renda, a gente gosta de manter uma previsibilidade nos dividendos, nos rendimentos do fundo. Então, a gente usou um pouquinho da reserva para entregar isso. Mas acho que, se comparar os nossos fundos aqui, não tem de CRI, não tem um indexador obrigatório, né? São fundos agnósticos com relação ao indexador. Então, diga que em velocidade de cruzeiro é para eles serem mais ou menos 50-50. A maior parte dos CRIs que a gente origina e compra são IPCA, então foi um esforço grande aí que a gestão fez de aumentar a parcela de CDI nos últimos meses, mas acho que a gente conseguiu chegar bem perto desse objetivo aí de 50-50, e com carrego bom do CDI para manter essa rentabilidade, esse rendimento bom. Perfeito. E só para fechar, acho que tem um assunto que está meio relativamente em pauta, que também acho que está sempre em pauta, na verdade, mas a gente teve uns movimentos recentes, que é commodities, né? A gente viu o minério cair bastante nos primeiros dias da semana anterior, teve toda a movimentação na China por conta da abertura do Congresso do Partido Comunista Chinês, e ao mesmo tempo teve a OPEP mexendo com o petróleo. E a gente reporta aqui, né, muitos relatórios de analistas vendo margens mais apertadas para minério, mais correções em empresas desse setor, e o petróleo com um cenário levemente diferente. Como é que está a visão de vocês aí para Rio Bravo sobre commodities? Vocês têm algum nicho que vocês estão mais otimistas? Como é que vocês estão enxergando isso? A gente como a gente não tem fundos que operam commodities, a gente não tem uma visão com relação ao preço da commodity no curto prazo, tá? Quando a gente compra o crédito ou uma ação de uma empresa produtora de commodities, a gente tem que olhar o que está embutido nos preços e quais são os riscos do preço dessa commodity no longo prazo, né? Se a empresa está precificada hoje apostando num preço de commodity mais alto ou não, tem uma margem de segurança grande para ela com o preço da commodity atual. Dito isso, parece que os mercados apostam num preço de petróleo relativamente alto para os próximos anos, né? Minério de ferro é um pouco mais difícil de ler. Acho que tem os desafios de China que você comentou desacelerando e principalmente, na minha opinião, os desafios de longo prazo de crescimento da China, que esses são muito mais difíceis de equacionar do que os desafios de curto prazo. Mas a Vale, que é a grande produtora de minério de ferro aqui do Brasil, tem uma parcela ali de metais básicos que não ferro, né?
que podem ter um aumento de demanda bem relevante ali por essa transição energética que a gente está vivendo. Então, complexo falar de commodity, cada uma é um mundo, né? Mas aqui a gente não tem grandes opiniões sobre os preços delas, não.